Você já se pegou encarando o teto às 3 da manhã, repetindo na mente cada palavra ferina que alguém lançou contra você? A cena volta em loop, a voz carregada de desprezo, o olhar de desdém, a vontade de provar que você está certo. Mas a verdade é dura. Cada reação explosiva alimenta exatamente o jogo que a pessoa tóxica quer. Ela dispara a flecha, você revida e a guerra se renova. E se houvesse um modo de quebrar esse ciclo sem gritos ou fuga? Existe, e começa numa filosofia de 2000 anos, o estoicismo. Para os estoicos, cada relação era treino da mente. Marco Aurélio anotou: o agressor fere a si mesmo antes de ferir o outro. Insultos são tochas, só queimam se você segurá-las. Quando entende isso, nasce um poder silencioso. O outro continua testando, mas só atravessa o limite que você deixa aberto. A ofensa vira dado bruto, não sentença. Você escolhe o significado e o golpe perde força. Imagine acordar leve, sem medir o humor alheio antes de sorrir. Críticas viram ruído, silêncios venenosos soam como rádio mal sintonizado. A cada respiração consciente, você decide que seu valor não está à venda. As flechas caem no chão. O manipulador vê o controle escorrer pelas mãos. Erguer essa fortaleza exige trocar crenças. Se pensa que amor é ceder sempre, cederá. Se crê que sou o que pensam de mim, viverá como marionete. O estoicismo resume: sou responsável pelas minhas percepções, não pelos juízos alheios. Quando essa chave gira, cada ataque vira evento neutro sobre o qual você age ou ignora. O poder volta para você. Nos próximos minutos, mostrarei 4 passos estoicos para neutralizar relações tóxicas sem drama, criar espaço entre estímulo e resposta, estabelecer limites claros sem longas explicações, cultivar autorrespeito diário que blinda manipulações, usar o silêncio estratégico como espelho que devolve o peso das atitudes. Pratique e verá o ciclo encerrar-se enquanto sua força cresce. É fácil achar que calma é fraqueza, mas os mestres provam o contrário. Pense em um navio na tempestade. Se o capitão grita com cada onda, ninguém chega ao amanhecer. Se ajusta as velas com firmeza, a tormenta vira oportunidade. O estoicismo não manda aceitar abusos, manda escolher o terreno da batalha. Quando a mente deixa de reagir por impulso, o outro perde o mapa que usava para te manipular. O silêncio deixa de ser submissão e torna-se espelho. Mostra ao agressor aquilo que ele esconde de si. E há um detalhe que poucos percebem: quem vive testando seus limites teme mais do que demonstra. Cada frase cortante é armadura para a própria insegurança. Ao permanecer centrado, você expõe fissuras no castelo do outro. Ele revê o comportamento ou se afasta por não encontrar mais palco. De um jeito ou de outro, você fica livre. Se essa jornada faz sentido, prove que valoriza seu crescimento. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você apoia esta mensagem e garante que não perderá nenhum detalhe do nosso guia de libertação estoica. Você está no meio de uma reunião online quando a colega que adora ironizar dispara: claro, porque o gênio aqui sabe tudo, né? O comentário chega como uma flecha. Em menos de um segundo, sua mente gera um arsenal. Provar que ela errou, listar as falhas dela, erguer a voz para não parecer fraco. Esse clarão de raiva costuma bastar para acender a discussão. O primeiro passo estoico é instalar um intervalo entre o clarão e qualquer atitude, como se você acionasse um botão secreto de pausa interna que ninguém mais enxerga. Por que esse intervalo é tão poderoso? Porque toda pessoa tóxica conta com a sua pressa. O ataque vem carregado de urgência venenosa. Responda já, defenda seu ego agora. Quando você não devolve a bola, o roteiro da pessoa perde páginas. É como se ela arremessasse algo esperando que você rebata. Em vez disso, você deixa a bola rolar até parar.
O jogo fica sem sentido. Quem assiste estranha o silêncio e o agressor surpreso pensa: e agora? Nesse vácuo nasce sua chance de ditar o ritmo. Para treinar essa pausa, pratique 3 hábitos diários. Consciência corporal. Logo que sentir o sangue ferver, leve a atenção ao estômago, aos punhos, ao maxilar. Dê nome à sensação. Calor no peito, mãos tensas. O cérebro adora rótulos. Quando descrevemos o que sentimos, reduzimos o incêndio emocional. Respiração quadrada. Inspire em 4 tempos, segure em 4, solte em 4, segure em 4. A contagem exata não importa. Importa a cadência que informa ao sistema nervoso que não existe ameaça real. Diálogo interno objetivo. Pergunte a si: o que exatamente foi dito? O que estou assumindo que foi dito? Separar fato de suposição quebra metade do fogo. Pode soar simples demais, mas o mecanismo funciona porque ataca o reflexo. Imagine um interruptor de luz. Hoje, a pessoa tóxica aperta e você acende. Criar espaço equivale a instalar um disjuntor. O aperto já não gera clarão imediato. Você decide quando e se a lâmpada ilumina a sala. Com o tempo, o agressor nota que o interruptor dele não controla mais nada em você e começa a procurar outra tomada. Vamos a um exercício prático. Pegue papel e caneta. Anote 3 situações que sempre disparam reação explosiva. Para cada uma, descreva, sem filtros, a resposta automática. Chefe, levanta a sobrancelha, sinto vontade de discutir. Mãe, critica minha roupa, revira os olhos. Parceiro, chega tarde, começo a cobrar. Em seguida, reescreva a cena já com a pausa. Chefe, levanta a sobrancelha, inspiro fundo, peço 1 minuto para explicar. Mãe, critica, sorrio leve e digo que entendo a preocupação, mas estou bem. Parceiro, chega tarde, respiro, pergunto se aconteceu algo. Repita o roteiro mentalmente toda noite. Durante o dia, quando a situação real surgir, você lembrará do ensaio e escolherá o intervalo antes de falar. Existe ainda o recurso das âncoras físicas. Gire um anel no dedo, descruze as pernas, toque a língua no céu da boca. O gesto consciente avisa: estou no controle. A neurociência confirma: o córtex pré-frontal, responsável por decisões ponderadas, precisa de poucos segundos a mais que o sistema límbico, onde mora o impulso. Esses segundos são um cofre de liberdade. Claro, haverá dias em que a flecha acerta antes do escudo. Quando isso ocorrer, pratique o perdão imediato a si mesmo. Culpar-se rapidamente vira munição para o próximo agressor. Viu como você perde o controle? Em vez disso, reconheça o deslize, volte à respiração e registre a lição. Percebi tarde, mas percebi. Cada falha vira dado de laboratório para fortalecer o ensaio seguinte. Para manter o passo vivo, ajuste o ambiente, silencie notificações, marque horários para conversas difíceis, afaste-se fisicamente quando possível. Se não consegue sair, mude o foco visual. Olhe para um ponto neutro, como o canto da mesa, e respire antes de responder. Esse microdesvio confunde quem tenta capturar sua atenção. A beleza desse passo é que ele dispensa a colaboração do outro. Não requer pedido de desculpas, nem promessa de mudança. O espaço entre estímulo e resposta é conquista interior. Quanto maior esse espaço, menor a influência externa. Aos poucos, você se torna alguém que consulta a própria audiência interna antes de qualquer plateia. Pessoas tóxicas temem esse silêncio porque ele expõe o vazio que encobrem com barulho. A pausa que você treinou no passo anterior abre espaço para arquitetar algo ainda mais decisivo: a fronteira. Sem fronteira, o terreno fica público e qualquer pessoa tóxica monta acampamento emocional no seu quintal. Com fronteira, cada visitante entende a regra do local antes mesmo de tocar a campainha.
Os estoicos chamavam esse limite de hegemonikon, o comando interno que ninguém atravessa sem permissão. A boa notícia é que erguer essa linha não exige discurso inflamado nem lista de queixas. Exige firmeza silenciosa, repetida até que a clareza se torne muralha. Comece redefinindo o que significa ser bom. Muita gente confunde bondade com disponibilidade infinita. Marco Aurélio alerta: ser útil não é entregar-se em sacrifício, e sim agir segundo a natureza da razão. Quando sacrifica o próprio sono para ouvir o desabafo interminável de quem nunca te escuta, não está sendo bom. Está reforçando um padrão que te adoece. A bondade estoica se mede pelo alinhamento entre ação e valor, não pela frequência com que você diz sim. Para transformar teoria em prática, use a régua dos 3 D. Delimitação. Descreva em frase curta o que é inegociável. Não respondo mensagens de trabalho depois das 20 horas. Não aceito piadas sobre meu peso. Não permito gritos na conversa. Desligo se acontecer. Anote esses pontos num caderno visível. Quando seu cérebro visualiza a regra, ela deixa de ser ideia abstrata e vira contrato interno. Não é grosseria, é autocuidado. Declaração. A fronteira precisa ser anunciada, mas não justificada. A pessoa tóxica adora detalhes, porque cada detalhe é brecha para debate sem fim. Seja breve. Entendo o seu ponto, porém esse assunto não discuto por mensagem. Pronto. Nada de justificativas sobre infância, agenda lotada ou espírito de paz. Quanto mais explica, mais munição entrega para manipulação. Defesa limite que se quebra sem consequência, vira pintura de giz na calçada. Basta chuva para sumir. Escolha a consequência com antecedência e comunique o mínimo necessário. Se continuar elevando o tom, encerro a ligação. Aplique na primeira violação. Sim, vai tremer por dentro. O manipulador testará a porta como quem procura brecha no cadeado. Segure. Após 2 ou 3 testes falhos, ele entenderá que o antigo acesso livre ao seu interior foi revogado. Para facilitar, adote o mantra do portão. Meu tempo, minha energia, minhas regras. Visualize um portão de fazenda com dobradiças novas. Você decide quando destravar, não o visitante que empurra. Cada vez que repete o mantra em voz baixa, reforça o gesto mental de fechar o portão após cada interação. Vamos ilustrar com uma cena comum. Você está em casa preparando jantar e a irmã liga para despejar críticas sobre sua escolha de carreira. Antes, você ouviria até a panela queimar por medo de parecer frio. Agora, lembra da regra. Não aceito ligações destrutivas no meu momento de descanso. Respira, diz em tom neutro. Agora não posso falar. Falamos amanhã se for algo importante. Ela insiste. Você repete. Preciso desligar. E aperta o botão. Vai sentir culpa? Provável. Mas a culpa é só o espasmo inicial do velho condicionamento. Ela passa mais rápido do que imagina, especialmente se depois você anotar no diário. Defendi meu limite sem hostilidade. Esse registro vitorioso alimenta o hábito. Vale um aviso. Ao estabelecer limites, prepare-se para o que os psicólogos chamam de explosão de extinção. É aquele aumento de intensidade da pessoa tóxica quando percebe que o velho método não funciona mais. Gritos mais altos, chantagem emocional, silêncio punitivo, veja como sinal de progresso. A explosão indica que o muro novo está de pé e o agressor tenta derrubá-lo antes que se solidifique. Quanto mais você mantém a postura, mais rápido a tempestade perde força. Outra ferramenta estoica é o consentimento consciente. Nem todo embate merece limite rígido. Às vezes, você escolhe ceder por estratégia, não por medo. Exemplo: participar de uma reunião extra porque quer avançar no projeto. A chave é consciência.
Se decide ceder, faça por opção, não por pressão. Assim, mantém o controle interno intacto e evita ressentimento. Para treinar, liste agora 3 situações em que geralmente cede por costume. Depois, decida: manter, ajustar ou eliminar. Transfira as decisões para ações concretas. Se eliminar, pronto, comunique. Se ajustar, defina novo horário, quantidade ou tema permitido. Se manter, registre o motivo estratégico. Essa clareza corta a névoa que manipuladores usam para te puxar de volta. E lembre, limite não é muro de pedra. Reavalie mensalmente. Se virou rígido demais e começou a isolar você de conexões saudáveis, flexibilize. O estoicismo defende razão, não rigidez cega. Muralha serve para proteger a cidade, mas portões existem para deixar passar quem respeita as leis do lugar. Você talvez imagine respeito próprio como algo imenso, quase abstrato, que nasce num instante de iluminação e permanece intacto para sempre. A realidade é bem menos romântica e muito mais poderosa. Autorrespeito é um músculo invisível que precisa de treino cotidiano, assim como bíceps ou panturrilhas. Quem não o exercita acorda frágil diante de elogios falsos e críticas ácidas. Quem o fortalece cria uma armadura interna que não brilha para ninguém, mas ressoa em cada escolha. O estoicismo oferece exercícios simples, testados por séculos, que fazem esse músculo crescer sem alarde. Marco Aurélio começava o dia lembrando-se de que enfrentaria invejosos, ingratos e arrogantes. Longe de ser pessimismo, era vacina cognitiva. Ao admitir a existência do vírus, o sistema imunológico da mente já se preparava. Adapte a prática ao século XXI. Antes de tocar no celular, sente-se na cama, feche os olhos e pergunte: que comportamentos tóxicos podem surgir hoje? Que valores recuso a sacrificar? Visualize 2 ou 3 possíveis atritos: o gerente que interrompe, o parente que ironiza, o ex que envia indireta. Veja-se reagindo com calma, respirando, dizendo não sem raiva. Esse ensaio mental de 3 minutos instrui o cérebro a reconhecer o momento real como algo familiar. Quando acontecer, você responderá, não reagirá. À noite, a maioria revisa apenas falhas. Falei alto demais, deixei escapar uma piada. O diário estoico inverte a lente. Reserve 10 linhas para anotar microvitórias. Deixou o celular de lado no jantar. Encerrou a ligação ao primeiro grito, sorriu em vez de rebater ironia. Esses gestos parecem mínimos, mas são tijolos de um muro sólido. O cérebro registra: estou conseguindo. A autorregulação cresce e, por tabela, diminui a urgência de buscar validação externa. Quando alguém tóxico tentar desmerecer você, encontrará uma parede recém-construída, com cimento fresco de autoconfiança. Imagine sua atenção como orçamento diário de 100 moedas. Redes sociais podem roubar 40. Preocupações sobre o que pensam de você abocanham 30. Fake news levam 10. Sobram 20 para sonhos e relações saudáveis. O estoicismo sugere auditar esse gasto. No começo de cada tarde, pare 1 minuto e conte: quantas moedas entreguei a dramas alheios? Se passou de 50, faça uma transferência imediata. Respiração quadrada, água, caminhada curta. Ao perceber o gasto, o cérebro aprende a investir melhor. Pessoas tóxicas vivem de crédito emocional alheio. Quando você fecha a torneira de moedas, elas buscam outro banco. Seu corpo fala antes de qualquer frase. Ombros caídos e olhar fugidio enviam convite para o agressor testar limites. Mantenha a coluna ereta, pés firmes e queixo paralelo ao chão. Parece detalhe estético, mas aciona circuitos neurais de confiança. Estudos mostram que 2 minutos em postura firme elevam testosterona e reduzem cortisol. Tradução: mais assertividade, menos estresse. Experimente levantar-se e ajeitar a postura antes de atender uma chamada de quem costuma te desestabilizar.
A voz sairá segura e a pessoa sentirá na entonação que algo mudou. Elogio genuíno é semente. Bajulação é anzol. Para não confundir, use o critério de ouro. Quem elogia também aceita ser contrariado? Se a resposta for não, o elogio é moeda de controle. Agradeça com um obrigado curto e volte ao centro. Não é frieza, é higiene emocional. O manipulador busca viciar você na aprovação dele para depois retirá-la como punição. Quando percebe que seu sistema de recompensas não depende dessa fonte, perde a alavanca. Os estoicos pregavam viver de acordo com a natureza, que em linguagem moderna soa como servir a um propósito além do próprio ego. Pode ser arte, voluntariado, pesquisa, treino físico disciplinado. Ao dedicar tempo diário a esse propósito, você ancora a identidade em algo sólido, não na opinião mutável de quem te rodeia. O agressor pode zombar de você, mas não conseguirá rir do ideal que move seus dias. E toda tentativa de diminuir sua missão soará mesquinha, para ele e para qualquer plateia. Como tudo se conecta. Perceba a sequência. A previsão matinal reduz surpresas, o diário consolida vitórias, a contabilidade fecha vazamentos de energia, a postura passa mensagem silenciosa. O critério de elogios filtra bajuladores. O propósito maior afasta ninharias. Juntos, esses hábitos criam blindagem tão consistente que a pessoa tóxica sente o constrangimento de atacar. É como tentar furar um colete com agulha de costura. Em vez de barulho, você oferece paredes acolchoadas, onde a provocação perde eco. Não confunda blindagem com indiferença total. Você continuará sentindo decepção ou tristeza, mas essas emoções virão sem o veneno da dependência. É a diferença entre dor de treino e fratura aberta. Dor de treino fortalece, fratura derruba. Quando alguém tenta desmerecê-lo, a dor surgirá, mas você reconhecerá. Isto não define quem sou. Com esse discernimento, a emoção atravessa sem se alojar. Você já percebeu que um palco só existe enquanto houver plateia? A pessoa tóxica é atriz de monólogo. Precisa de reação para manter a cena viva. Quando não recebe aplauso nem vaias, perde o roteiro e mostra quem realmente é. O silêncio estratégico não significa engolir sapos nem fingir indiferença. Significa retirar o oxigênio emocional da provocação e obrigar o outro a encarar o eco das próprias palavras. É arma de precisão que se calibra em 3 níveis: pausa, espelho e abandono. Voltamos ao ambiente de trabalho. O colega lança uma piada sobre seu atraso de ontem, esperando risadas. Em vez de rebater, você mira nos olhos dele por 2 segundos e fica mudo. A pausa cria tensão visível. O cérebro de quem ataca corre para interpretar. Ele ficou ofendido? Ele não ligou? Ele vai contra-atacar? Nesses instantes, o agressor saboreia a própria insegurança. Estudos em psicologia social mostram que um silêncio de 2 a 3 segundos após comentário hostil aumenta o desconforto do emissor em quase 40%. A mente dele preenche o vazio com dúvidas, não com certeza de vitória. Como treinar? Em conversas neutras, pratique ouvir até o fim, contar mentalmente 1001, 1002, depois responder. Quando o ataque real vier, essa pausa já será natural. Se o agressor insistir, avance para o espelho. Em voz calma, repita a frase dele em forma de pergunta. Entendi. Você acha que meu atraso foi por preguiça? Ou você acredita que eu não me esforcei? A estrutura obriga a pessoa a justificar a própria agressão. Muitas vezes, ela percebe a infantilidade do comentário e recua. Se continuar, você ainda não opinou, apenas pediu clareza. Quanto mais ela fala, mais expõe intenções ocultas. O espelho retira o ataque da sombra e joga luz, local onde manipulação se torna feia, até para quem assiste. Dica estoica: mantenha tom de voz neutro, quase curioso. Qualquer sorriso sarcástico devolve alimento emocional ao agressor.
Aqui você está exibindo fatos, não ressentimento. Se a pessoa parte para xingamentos ou sarcasmos sequenciais, chegou a hora do abandono. Não é fuga, é recusa ativa. Diga, não vejo utilidade em continuar essa conversa neste tom. Quando quiser dialogar, estarei aberto. Em seguida, vire o corpo levemente. Afaste-se ou desligue a chamada. Importante, saída sem porta a bater. Quem grita, estou indo embora, ainda quer atenção. Quem simplesmente vai demonstra que não disputa palco. Esse abandono corta a energia ofensiva na raiz. Alguns temem que o silêncio pareça fraqueza. Na prática, acontece o oposto. Pense em um gato doméstico encarando um cão latindo além do vidro. O cão rosna, o gato fica sentado sem mexer o rabo. Quem parece no controle? O silêncio comunica segurança. Quando você não reage, informa que sua estabilidade não depende daquele território. O agressor, por outro lado, revela-se desesperado por resposta. No ambiente digital, o ataque vem em comentários ou mensagens diretas. A regra é idêntica. Não alimente o algoritmo da discórdia. Se for preciso responder por causa de reputação profissional, use a tática do espelho em texto curto. Você poderia explicar o que quer dizer com inútil? 9 em 10 haters desaparecem diante da exigência de argumentação. Os que persistem se exibem como injustos e a comunidade percebe. Se a crítica contiver algum ponto válido, agradeça e corrija, sem ironia. O silent treatment impõe maturidade ao debate e destaca quem não a possui. O desafio maior não é calar a boca, é calar a mente. Se por fora tudo parece paz, mas por dentro você redige 10 respostas inflamadas, o agressor ainda manda no seu estado emocional. Por isso, combine o silêncio externo com mantras curtos. Isso não me define, ou fato, não interpretação. Repita enquanto mantém a pausa. A fala interior substitui o ruído ansioso por frase consciente. Assim, o silêncio vira experiência integral, não pose tensa. Depois de cada confronto, reflita. Que parte de mim exigiu resposta? Orgulho? Medo de parecer fraco? Vaidade intelectual? O silêncio revela falhas no próprio ego. Cada vez que dói permanecer quieto, você descobre nova área para fortalecer. Os estoicos não buscavam ser de pedra, buscavam aumentar margem de escolha. Quando o ataque virar somente um dado na sua tela mental, você pode escolher falar com clareza ou ficar em paz. Ambos partem de liberdade, não de defesa. Silêncio não é dogma. Se alguém ultrapassar limite físico, moral ou ameaçar terceiros, fale alto, busque ajuda, registre, denuncie. O estoicismo condena a passividade diante da injustiça coletiva. Silêncio estratégico é ferramenta, não prisão. Use-o para cortar manipulações, não para encobrir abusos graves. Encadeando com os passos anteriores. Pausa para pensar. Fronteira firme, autorrespeito em dia e silêncio estratégico formam engrenagens de um mesmo relógio. Pausa desacelera. Fronteira elimina debate sem fim. Autorrespeito alimenta dignidade e silêncio. Devolve o peso da fala a quem insultou. O manipulador tenta girar o ponteiro, mas sente que o relógio não é dele. Ele pode atrasar ou adiantar os próprios ponteiros, nunca os seus. Você chegou até aqui e talvez perceba algo diferente no peito, como se a respiração ocupasse mais espaço, como se existisse 1 centímetro a mais entre o que os outros dizem e aquilo que você decide sentir. Esse centímetro é conquista sua. Ele nasceu quando você aceitou pausar antes de reagir, quando desenhou limites sem pedir licença, quando passou a honrar vitórias invisíveis, quando usou o silêncio não como castigo, mas como espelho. Hoje você sabe que pessoas tóxicas não possuem superpoderes. Elas apenas exploram brechas deixadas por descuido, cansaço ou medo. Fechou a brecha, fechou o acesso. Agora imagine a cena daqui a 1 mês.
O colega irônico comenta algo sobre sua aparência. Você respira, ergue os ombros, sorri de canto e segue o assunto que importa. 2 semanas depois, ele tenta de novo. Não obtém reação, recua. Um parente solta aquela velha provocação, você repete a frase espelho, observa confusão nos olhos dele e retoma sua vida. Novas pessoas aparecem, percebem que insulto não ecoa, perdem interesse em jogar esse jogo. Você não virou pedra, apenas escolhe onde investir energia. A mente se torna como uma sala bem iluminada, portas abertas apenas para quem respeita a casa. Haverá recaídas, claro. Um dia, a voz treme, a raiva esquenta as orelhas e você responde no impulso. Quando acontecer, não alimente culpa. Pare, anote, entenda qual gatilho escapou do radar e volte ao treino. Autorrespeito não é linha reta, é espiral que sobe mesmo quando parece dar voltas. Cada falha consciente vale por 3 acertos inconscientes, porque ensina onde reforçar o muro. Guarde também a lição mais sutil dos estoicos. Toda vez que alguém ataca, está revelando algo sobre si, não sobre você. Quem humilha demonstra insegurança. Quem fofoca mostra medo de ser esquecido. Quem grita confessa falta de argumentos. Quando enxerga o outro assim, a compaixão toma o lugar da ira. Você não tolera abuso, mas entende que o agressor trava batalha interna maior que a sua. Essa compreensão tira o peso do confronto e permite seguir leve. Para manter o avanço, pratique a rotina estoica semanal. Domingo à noite, releia o diário de vitórias, visualize situações complexas da semana e decida antecipadamente pausa, limite, respeito e silêncio. Reforço constante transforma a técnica em instinto. Pouco a pouco, o centímetro de espaço vira metro, depois avenida. Na avenida cabem planos, amizades novas, hobbies esquecidos. A energia que antes se perdia em brigas financia seu crescimento. E se em algum momento a dúvida surgir, será que vale mesmo esse esforço? Lembre-se da alternativa: viver refém do humor alheio, medir cada palavra para evitar explosões, sentir o domingo adoecer porque a segunda trará o mesmo ambiente tóxico. Escolher a liberdade estoica é escolher viver com a cabeça erguida, com voz firme ou silenciosa, mas sempre guiada pelo próprio comando interno. Você encerra este vídeo não com fórmula mágica, mas com um kit de ferramentas. Use-o todos os dias. Fortaleça a pausa, vigie os limites, alimente o respeito, arme-se de silêncio quando necessário. Pessoas tóxicas continuarão existindo. O que muda é que agora o palco é seu, a peça é sua e o script final só você escreve. Vá e escreva capítulos de paz, força e presença.